pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Hoje eu não estou muito na paz não, hoje eu estou muito chateado, para falar a verdade, com essa repercussão que tá acontecendo aí, por causa daquela menina de apenas 10 anos de idade, 10 anos de idade, difícil de falar, viu? Ela foi abusada por 4 anos, 6, 7, 8, 9. Ela ficou sofrendo abuso sexual pelo próprio tio. Não dá para entender. Não dá para entender como um elemento desse tem tanta frieza e maldade começar a abusar de uma criança com apenas 6 anos de idade. Algumas pessoas chamando ele de animal. Está errado, ele não é um animal. Sabe por que ele não é um animal? Porque animais não estrupam. Animais não violentam. Animais, eles só têm relações sexuais quando estão no cio. Então é uma ofensa aos animais chamar um monstro desse de animal. Esse tipo de gente bem aí, para mim, é tolerância zero, sem tolerância. Ah, mas não tenha mais, essa é a minha opinião. Por mim, ele tinha que sofrer por 4 anos tudo que essa menina sofreu. A morte dele tinha que ser bem lenta. Mas pessoal, esse caso está ganhando repercussão. Mas vocês sabiam? Eu li uma reportagem na BBC News Brasil de uma profissional da área, não sei se é obstetra, eu não me lembro, acho que é uma obstetra, não me lembro agora, a profissional que estava dando a entrevista. Vocês sabiam que a cada hora acontecem estupros de meninas de 10 a 13 anos no nosso país? A cada hora. Então você pode ficar marcando no seu relógio. De 1 hora, meninas nessa faixa etária são estupradas. E pasmem mais ainda, a pesquisa diz que de pessoas próximas. Não é um absurdo? Sabe por que é um absurdo? Porque nesse país não tratam estrupador como ele deveria ser tratado. Tem lei. Tem lei que protege um verme desses. E aí, essa menina que engravidou aos 10 anos de idade, aí deu esse boom, essa polêmica toda essa repercussão, mas ela não é um caso exclusivo só dela, acontecem muitos. Nessa mesma pesquisa que eu li, diz que são feitos de 4 a 6 abortos por dia de meninas de 10 a 13 anos de idade. Você sabia disso? Eu não sabia. Fiquei chocado. Fiquei mais revoltado ainda. Porque vão lá fazer manifestações por causa que a menina precisava abortar, ela precisava, porque era uma questão de ciência. Ela estava correndo risco de morte. Não é por questão de vaidade, não. Ela podia perder a própria vida. Então nós estamos falando de 3 pessoas aqui. Como meu amigo, meu aluno, meu advogado, o Dr. Feitosa me explicou. Nós estamos falando de 3 pessoas aqui. São 2 vítimas. A menina de 10 anos, a criança que estava no ventre dela e o vagabundo. Esse deveria ser morto dessa história toda. Mas essa menina, aí nós estamos falando de ciência. A médica que deu a entrevista lá, ela falou que as que lutam pela vida, que conseguem sobreviver, ficam com sequelas para o resto da vida.
Aí eu conversei com outro amigo, que é meu aluno também, psicólogo. Ele falou que essas crianças precisam de um tratamento de profissionais éticos e pode haver uma recuperação, mas a longo prazo. Vão ficar sequelas psicológicas? Vão. Mas tem, ele disse que tem, né, como recuperar a saúde mental dessas crianças. Difícil, difícil, mas tem. E aí fizeram toda essa polêmica por causa do aborto da menina. E cadê o vagabundo? Por que não foram fazer manifestação para prender o cara? Cadê? Todo mundo fazendo pressão por causa que uma menina de 10 anos abortou por um problema aí já de ciência, de saúde. Ela não tinha capacidade dessa idade para gerar uma criança, para dar à luz uma criança. Ela estava correndo risco de morte. É difícil de entender isso? É difícil de entender? Vamos lá. O meu amigo Feitosa, meu advogado, meu aluno, ele me explicou. Código Penal, os artigos 124, 125, 126 e 127, eles falam daí contra o aborto, certo? Que as pessoas não podem fazer aborto e fala as penalidades e tal. Porém, lá no artigo 128, no inciso 1 e 2, fala que nesse caso, essa menina está amparada pela lei. A lei protege, a lei permite que seja feito o aborto. Pesquisa lá, Código Penal, artigo 128, inciso 1 e 2. Mas antes, pesquisa também, lê lá os artigos 124, 125, 126 e 127. Eu sou contra o aborto. Quem me conhece sabe que eu sou contra o aborto. Mas não nessas circunstâncias. Porque nós estamos falando de uma vida. De uma criança que pode perder a vida por estar gerando outra criança. É um assunto polêmico? É polêmico. É um assunto delicado, muito delicado. Muito delicado. Porque aí as pessoas já começam a politizar o caso, envolver a política. Aí começa aquela palhaçada de esquerda, de direita e de centro. Aí começa aquele fanatismo religioso, certo? E entra a ciência. 3 vertentes. O que eu acho é que existe muita hipocrisia. Porque eu te pergunto aí, se fosse a tua filha, meu camarada, ou minha camarada, se fosse a tua filha, tu aí que é contra o aborto, como eu sou, mas eu sou contra aquele aborto da vaidade, daquelas pessoas que são maior de idade e que não se preveniram e engravidaram. Aí não querem ser mãe cedo, aí não querem assumir a responsabilidade e querem cometer aborto. Esse aborto eu sou totalmente contra. Agora a gente está falando de estupro. E não é um estupro de adulto para adulto. É de um monstro adulto para uma criança indefesa, inocente, pura, que começou a ser molestada a partir dos 6 anos de idade. E se fosse a tua filha, pô? Tu já imaginou? Tu saber que a tua filha está carregando um filho ou uma filha de um cara que cometeu um crime contra ela? E depois que essa criança nascer? Aí vocês vão olhar para a criança e lembrar de tudo o que aconteceu. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos parar com essa palhaçada. A gente está falando de uma vida, gente. De uma criança. De uma criança de apenas 10 anos de idade. Que absurdo. Ela não tem capacidade física de gerar uma criança e muito menos dar luz a uma criança. Ela vai morrer.
Vai lá, pesquisa. É ciência, pô, não é minha opinião, não. E o estuprador? Por que esses caras não têm a pena que merecem? Por quê? Por que ainda não fizeram uma reforma na lei? Para punir com mais severidade. Vamos supor que um cara desse pega pena máxima. Não existe perpétuo no Brasil. O cara cumpre, sei lá, 30, 35 anos, o máximo, e se tiver bom comportamento, eles liberam antes. Fácil assim, né? É fácil, né? Para mim é tolerância zero. Tá? Para mim é tolerância zero. Um cara desse, ele não merece viver. Mas isso serve de alerta para que nós possamos ter cuidado com os nossos filhos. Porque eles estão aí soltos. E não vem escrito aqui na testa deles, estuprador. E eu posso pensar que o perfil de um maldito desse deve ser aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Serve de alerta. Para mim, para você, para todos nós. Vamos usar um pouco de empatia, pessoal. Vamos usar um pouco de empatia. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de politizar as coisas. Vamos parar de fanatismo. Vamos, às vezes, agir com um pouco mais de razão e inteligência. Sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar da pessoa. Tu aí consegue imaginar o que a mãe e o pai daquela criança está sentindo? O que aquela criança está sentindo? Não. Sabe por quê? Porque só sabe quem passa por isso. Só sabe quem está vivendo a situação. Achar, eu acho ou eu imagino, meu amigo, minha amiga, só quem está passando por isso sabe como deve ser. Então, pessoal, fica aqui mais um desabafo, tá? Eu prometo assim para mim mesmo que eu não quero mais, até quebrou meu óculos aqui, ó, tocar nesses assuntos, mas isso me revolta, a capacidade do ser humano, essa indiferença, essa falta de empatia e essa palhaçada de ficar politizando tudo. Porque o pessoal de direita, porque o pessoal de esquerda, vão se lascar, pô. Vão se pro inferno vocês, cara. Caso tão delicado, caso tão sensível, e vocês ficam levando para esse lado a história. Cadê a manifestação pro estuprador? Cadê? Prenderam o cara, cadê que teve manifestação? Para botar ele no meio, preso num poste e ser torturado até a morte. Que é isso que esse cara merece. Mas ainda vai ter gente me censurando nesse vídeo. Nossa, mas não é isso que Jesus Cristo ensinou. Meu amigo, eu não sou Jesus Cristo. Não sou. Estou muito longe de ser. Eu sou um pai. Revoltado, porque eu estou me colocando no lugar do pai dessa menina. Absurdo. Absurdo. Mas que sirva de reflexão, de ponderação. Nós estamos envolvendo 3 coisas aí. A lei, que ampara, que permite que nesse caso o aborto seja feito. Nesse caso específico, artigo 128 do Código Penal, inciso 1 e 2, vai lá, que está lá. A ciência, que diz que crianças nessa idade não têm capacidade física de gerar e dar luz a uma criança.
e a religião. Que prevaleça o bom senso, que prevaleça a empatia, que prevaleça, sabe o quê? A verdade, sem hipocrisia. Tá ok, pessoal? Mais um desabafo aí, desculpem se eu me excedi, se falei palavras de baixo calão, mas é que é revoltante e, enfim, queria compartilhar esse meu pensamento com vocês. Tá ok, pessoal? For Life, a empresa do Sistema Imunológico.